Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando os irmãos de pé, vou ler inicialmente a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 20, e os versículos 21 e 22, que nos diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Tome seus lugares, por favor. Quero, com alegria, cumprimentar o pastor Ivan, o pastor Marli, o Bruno, né? E também não está presente, mas o Danilo, né? Faz parte da família. Estendendo nossos cumprimentos a todos os pastores aqui, em nome do nosso vice-dirigente, o pastor Edson, com quem já troquei aqui uma palavrinha e nos conhecemos melhor, né? Nossa gratidão de rever aqui o pastor Otildes, né? Eu perguntei se o senhor ainda canta, ainda dá uns pulinhos, né? Diz que ainda tu consegue, né? É uma alegria, né? E o nosso cumprimento caloroso, alegre, feliz a toda essa igreja abençoada. Também uma alegria, né? Encontrar, rever aqui nosso cantor, nosso amigo, né? Irmão Kleber, pastor Kleber. É uma alegria, né? Muito bom revê-lo. Meus queridos irmãos, eu estou muito feliz essa noite, como o pastor Ivan acabou de dizer, que a nossa amizade não nasceu só com ele, com a família, né? O pai dele é meu defensor número 1, o Joninha, né? O Joninha está com quase 90, né? 90 em dezembro. E é meu fã, meu amigo, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho um carinho muito especial por ele. Eu toda a vida fui pastor, mas ele queria que eu fosse prefeito, né? Porque ele foi vereador em Minasul, político raiz, né? Político de vocação. E ele sempre falava: se o pastor Isaías candidatar, eu não quero nada para fazer campanha para ele, faço de graça. Mas é o carinho, é o amor, é a amizade, né? E como disse aqui o pastor Ivan, a gente tem um carinho especial por toda a família, né? Hoje a gente está convivendo sempre com a Zanzinha, né? Que virou uma preletora de respeito, né? E é um carinho que nós temos por toda essa família. O pastor Ivan, como ele bem disse, escreveu aí mais ou menos nossa trajetória. E eu fico feliz porque é uma geração de homens de Deus, de obreiros que nasceram em Minasul, cresceram em Minasul, ingressaram no ministério, foram separados, consagrados, desde auxiliar até o pastorado. E nós temos, não é dezena, não é centena deles aqui, espalhados não só por Goiânia, Anápolis, mas por todo o Brasil e até no exterior. Nós estamos, eu e minha esposa, estamos há 7 anos em Goiânia, depois da minha jubilação. Ficamos 48 anos em Minasul. E ali em Minasul, nós tivemos o privilégio, né, de conviver e trabalhar com o pastor Antônio Martins, meu sogro, saudosa memória, 35 anos como vice-presidente dele. E depois presidi a igreja por 7 anos. Na obra missionária já estou há 35 anos. Esse ano eu completei 74 anos de vida, 55 de ministério, vamos completar 46 de casados. Tenho já 5 netos e 2 bisnetos. Estou já no Salmo 128, vendo os filhos dos filhos e a paz sobre minha família, né? Só glorificar a Deus por isso. E eu quero, aproveitando aqui, antes de entrar no
o assunto propriamente dito, parabenizar o pastor Ivan, porque eu fiquei sabendo que ontem ele entrou no meu time, né? Já vai tirar a carteirinha, né? Já tirou já? Antecipada, né? Mesmo dia, né? Tá certo. Ele disse que agora pode parar até em porta de banco, ninguém levanta da cadeira mais, não pega fila mais, né? Então, pastor Ivan, parabéns, porque você está no meu time agora, estamos juntos, né? Meu sogro dizia que o privilégio do idoso é sair da fila. A desvantagem é que aí os filhos é que mandam, né? Então, parabéns, pastor Ivan, porque essa data é muito importante. Nessa idade aí eu assumi a presidência em Minasul, 60 anos, né? Então, 24 anos eu assumi a vice-presidência. Eu fui vice. E até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem nos conservado, nos ajudado, nos abençoado, nos dado vitória. Estamos há 25 anos no Departamento de Missões Nacional e no Estadual. E depois que viemos para Goiânia, o bispo nos colocou como supervisor do campo. Eu até hoje não sei o que eu faço. Eu pedi para ele: bispo, o que eu vou fazer? Que função é essa? Me explica, eu vou corrigir quem? Eu vou supervisionar quem? Porque eu estou na prateleira de baixo. Como é que eu vou corrigir quem está na prateleira de cima? Mas ele, generosamente, ele disse: você não tem que provar mais nada, você já cumpriu sua missão, você tem um ministério aprovado. É aquela forma carinhosa que ele sempre trata os seus subordinados, né? E há 2 anos nos colocou também no Departamento de Missões. Eu faço parte hoje do Departamento de Missões do Campo de Campinas. E só lembrando os irmãos que esse ano nossa conferência é 19 e 20 de outubro. E aí, pastor Ivan, eu quero ver essa turma, ver que está aqui lá na conferência missionária, com esse uniforme bonito, né? Quem é que coordena? Ou já está aqui o convite de pé? Tenho certeza que vai ser uma grande conferência esse ano. Eu estou visitando as regionais, todas as conferências. Maravilha, e leva o povo. Tá bom? Deus abençoe. Vamos ter uma grande conferência esse ano. E agora, dia 24 e 25 de maio, recebemos um honroso convite do bispo, eu, minha esposa, o pastor João Nogueira e a Rosa Maria, que são os tesoureiros da Secretaria de Missões, está acompanhando ele na Argentina, né? O trabalho lá onde está o pastor Lau. Pastor Lau, nós temos também uma história, pastor Ivan, em comum. Eu não sei se você estava conosco, uma cruzada que nós fizemos em Araguapaz. Eu acho que você estava. No tempo do pastor Donizete. O Lau, Araguapaz, olha só. Talvez vocês se lembrem da época que nós fomos lá. O Lau era pedreiro naquela ocasião e o churrasqueiro. Fez churrasco para nós ali, tá? Nós fizemos uma cruzada lá, foi uma benção. O pastor Ivan estava lá, Mari. E naquela ocasião, na manhã missionária, eu profetizei sem saber que Deus ia levar o Lau para fazer uma obra transcultural. Era impensável. Não sabia nem falar. Deus me deu uma palavra para o Lau naquela manhã. Tinha tanta gente que eu podia direcionar essa palavra, mas direcionei para o Lau. Você vai ser missionário transcultural. Prepara que Deus vai te levar para outro país. E o Lau foi para a Argentina para construir o templo e lá ficou e está até hoje. E nós vamos visitá-lo agora, né? Em nome de Jesus, ore por nós. E eu tenho certeza, olha o destino, né? Naquela ocasião lá, pastor Ivan, Deus escolheu o Lau, né? E me pôs agora no departamento de Campinas para visitar o Lau. Depois de quantos anos? Olha o projeto de Deus. Quem explica, né? Quem entende como Deus trabalha, né? Então nós estamos há 35 anos no
projeto missionário do Nordeste. O pastor Ivan nos acompanhou, conhece a história. Nós começamos na Bahia, lá no Tanquinho, uma pequena congregação, que até hoje é pequena, mas ali foi a pedra fundamental de uma grande obra. A obra se estendeu ali pelo oeste da Bahia, que já passa de 150 igrejas implantadas no oeste da Bahia, fruto dessa missão. Estendeu para o Maranhão. O Maranhão, essa frente missionária, na gestão do pastor Antônio Martins, nós fundamos ali, pastor Ivan, 52 igrejas, e aquele trabalho foi todo passado para a Convenção do Maranhão, sem nenhum custo, passado para o pastor Marildo, que hoje é o presidente da Convenção do Maranhão. E no Piauí, nós estamos quase completando os 224 municípios do Piauí. Faltam apenas 19 para a gente falar. Tem uma madureira em cada município. Você pode glorificar a Deus por isso. Que trabalho é esse? É o trabalho que nós estamos essa noite aqui fazendo. Eu sempre falo, meu sogro dizia, a obra missionária é urgente, mas a gente não pode ter pressa, porque não é a gente que faz, a gente só planta e rega, Deus é que dá o crescimento. Ela é urgente no sentido da gente agir, mas o que vai acontecer só Deus pode fazer, né? Só Deus pode fazer. Então o que acontece? Esse trabalho que o pastor Ivan falou aqui, que está iniciando, está nascendo, ele vai crescer, porque o segredo é não parar. A obra missionária começou em Jerusalém. Jesus falou, vocês vão começar em Jerusalém, mas vocês vão para Samaria, vocês vão para toda a Judéia, e vocês vão até os confins da terra. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a obra começa pequena. A obra é uma ação que começa de dentro para fora. Começa um núcleo. Em Jerusalém começou um pequeno núcleo, cresceu ao ponto as autoridades do Sinédrio naquela época dizer que os apóstolos encheram Jerusalém daquela doutrina. Aí depois você vai ver Filipe em Samaria, pregando e as multidões se convertendo. O próprio Senhor Jesus Cristo, passando ali no poço de Jacó, evangelizou a samaritana e depois ganhou a cidade de Sicar. E depois você vai ver o evangelho indo por toda a Judéia, e depois o evangelho indo por todo o mundo conhecido daquela época, que era em torno de 250 milhões de habitantes, aquele mundo que o apóstolo São Paulo alcançou, e o evangelho chegou aqui até nós. Aquele evangelho que começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, começou lá no dia de Pentecostes, 120 crentes que estavam ali amedrontados, com medo de serem também, quem sabe, julgados e castigados, mortos. O Pedro, que havia negado a Jesus, estava ali reunido, mas Jesus deu o caminho, a estratégia para fazer missões, que não pode ser mudada. Ele traçou o projeto, ele mostrou os princípios que tem que ser seguido para que a obra missionária aconteça. Primeiro ele diz, fica em Jerusalém. Está lá em Lucas, capítulo 24, 49. Fica em Jerusalém e permaneça lá, até que do alto sejais revestido de poder. Por que muita gente não dá certo? Porque quer ir sem ficar em Jerusalém. Quer ir sem o período do preparo. Jesus começou o ministério após 40 dias de jejum e oração. Isso para mostrar que não é uma tarefa fácil. Jesus queria mostrar que a tarefa é espiritual e precisamos estar preparados. Foi depois desses 40 dias de jejum e oração que o diabo se apresentou para lhe tentar, e ele venceu com o poder e a autoridade da palavra.
Então Jesus ensinou o mesmo princípio aos discípulos: fique em Jerusalém, permaneça lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí os discípulos ficaram. 10 dias depois, o Espírito Santo desceu, veio sobre eles. O Pedro, que negou Jesus 3 vezes, se levantou para explicar o que estava acontecendo. Pregou o maior sermão expositivo da sua vida sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Falou sobre a vida, sobre o ministério, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre o triunfo e o senhorio de Jesus. Ele ainda bem não concluía o sermão, a multidão já estava dizendo: varões e irmãos, o que devemos fazer? O povo já queria aceitar Jesus, já queria se converter antes do apelo, porque eles entenderam. Pedro falou: olha, Jesus foi um varão poderoso em obra, mas vocês crucificaram o Senhor da glória, vocês mataram o Senhor da glória. Só que, como Davi profetizou, era impossível que ele ficasse retido na sepultura, e Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele subiu ao céu, está à direita de Deus, e ele agora é Senhor. Ele é Senhor, e não adianta, ele não ficou retido. Vocês acharam que ia vencer ele pela morte, mas ele ressuscitou, ele está à direita de Deus. Possivelmente ali tinha gente, tinha mais ou menos 14, 15 nações representadas aquele dia em Jerusalém, e certamente tinha muita gente que gritou lá: crucifica, crucifica, crucifica. Certamente tinha muita gente ali que testemunhou o julgamento e a crucificação de Jesus. E quando entenderam a palavra, começaram hoje a perguntar: varões e irmãos, o que devemos fazer? Pedro disse: arrependam-se, convertam-se, para que sejam apagados os vossos pecados. Vocês pecaram, vocês crucificaram o Senhor da glória. E naquele dia quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Começou lá em Jerusalém, e esse evangelho espalhou, porque quando Jesus ressuscita, ele se apresenta aos discípulos e fala essa palavra: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Essa ordem, esse mandato não era apenas para os apóstolos e os cristãos daqueles dias, mas era para todos os seus discípulos ao longo da história da igreja, para todos os comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Lá em 1 de Pedro 2:9, Pedro diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido. Vocês foram escolhidos com objetivo, foram escolhidos com propósito, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que nós fomos escolhidos. E aí Jesus sopra nos discípulos e diz: receba o Espírito Santo. Jesus estava se despedindo praticamente dos discípulos, mas ele falou lá em João 14: eu vou, mas vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo de verdade, que virá da parte do Pai. Ele estará aqui para vos guiar em toda a verdade, e para glorificar o meu nome. Ele vai estar convosco todos os dias, vai continuar aqui, o Consolador, e ele está aqui entre nós. Então, por isso que não existe obra missionária sem o poder do Espírito Santo. É preciso ficar na Jerusalém, é preciso que a gente tenha um tempo com Deus, para que Ele comece a falar o que tem que ser feito, onde ser feito. É o Espírito Santo que faz nascer a visão missionária. Obra missionária começa com uma visão. Jesus disse aos discípulos lá, quando ele pregava para a mulher samaritana: vocês dizem que ainda há 4 meses até que venha a ceia, a ceifa, e isso é verdade, mas eu vos digo
levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus está dizendo, na visão humana, a pregação do evangelho sempre pode ficar para depois. Depois do casamento, depois da formatura, depois da aposentadoria, depois dos nossos projetos concluídos, depois que a gente realizar os nossos planos, nossos projetos, que tudo nós tiver resolvido, agora eu vou dar um tempo para Deus. Ele diz, para o homem ainda há 4 meses, mas o tempo de Deus, ele diz, é agora. Levante os olhos. Ele está dizendo, com a visão física, para vocês falta 4 meses para a ceifa. Certamente fazia mesmo naquela época. Mas na visão espiritual, ele disse, já é hora. O tempo já chegou. Jesus estava querendo fazer os discípulos entender que não só Jerusalém, mas os samaritanos também precisavam receber o evangelho. A colheita estava madura, estava pronta. Então, meus queridos irmãos, a pregação do evangelho não é para amanhã, é para hoje. É para hoje. O tempo passado, nós não temos controle mais sobre ele, já foi, acabou. Nós não podemos fazer mais nada no dia de ontem. Amanhã pertence a Deus, nós não temos controle sobre o dia de amanhã. Mas o hoje nós temos. Nós estamos aqui realizando um culto, falando de missões, projetando missões, despertando a visão missionária, ampliando a visão missionária, despertando o desejo da igreja para fazer missão, porque o nosso tempo é o agora. O kairós de Deus para a missão chama-se agora, é hoje. Quando a gente prega e faz apelo, a gente fala, meu amigo, o dia da salvação é que dia? Hoje, né? Não é assim que a gente fala? Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. É bonito a gente falar isso. E é verdade, o tempo da salvação é hoje. Mas se o dia da salvação é hoje, qual é o dia de pregar? Deve ter sido pelo menos ontem, né? Então é preciso entender que a pregação do evangelho tem um tempo. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3:1 que Deus tem um tempo e um propósito para cada coisa na nossa vida. Então nós não sabemos quanto tempo nós temos na terra. Lá em João 9:4, Jesus curou um cego. Alguém pergunta, quem pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse cego? Jesus disse, não, nem ele e nem os seus pais. Mas foi essa cegueira para que se manifestasse a glória de Deus. Aí ele diz, convém que eu faça. Tem uma versão que diz, convém que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus está falando ali do dia da nossa existência. O meu dia já dura 74 anos. Eu não sei quantos anos dura o seu dia. O dia do pastor Ivan ontem completou 60 anos. E nós temos um percentual de tempo da nossa vida. Eu me lembro que quando o bispo primaz, Dr. Manuel Ferreira, completou 80 anos, eu estava no aniversário dele. E ele disse naquele dia, eu não tenho mais futuro, eu tenho passado. E apontou para os obreiros novos, irmãos que estavam ali, falou, quem tem futuro é vocês. Eu tenho passado. Então, pastor Ivan, eu não sei quanto por cento eu tenho de futuro, mas eu tenho muito mais passado do que futuro. O meu passado já está aí, eu creio que mais de 70%, esperando em Deus, né? Eu não sei quanto tempo você tem de passado e quanto tempo você tem de futuro. O tempo de passado nós sabemos, mas o de futuro nós não sabemos. Então, porque nós não sabemos, nós temos que ser diligentes. Nós temos que obedecer essa ordem enquanto é tempo. Porque o tempo passa. Eu sempre agradeço a Deus,
porque eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. Primeira pregação que eu ouvi. Quem me ganhou para Jesus foi meu cunhado, que agora está com 90 anos. Comecei meu ministério com 18 anos. E não parei até hoje. E nem quero parar. Enquanto Jesus me der vida e saúde, nós vamos continuar. Nós vivemos em Minaçu 48 anos. Eu jubilei da presidência. E nos dedicamos 100% à obra missionária. O ano passado Deus nos deu o privilégio de abrir 16 novas igrejas no Piauí, aproveitando o tema que o bispo estabeleceu para a convenção, que era o ano da conquista. E eu estive com ele e disse: bispo, se é o ano da conquista, o senhor aprova que nós tenhamos um projeto de alcançar o restante dos municípios do Piauí, começando esse ano? Eu disse: com toda a liberdade. E lançamos o projeto lá em Caldas Novas, em 2023. Começamos em março de 2024. Chegamos em dezembro com 16 novas igrejas abertas. Agora, no dia 19 de junho, eu, minha esposa, o pastor João Nogueira e a esposa, o pastor Antonildo, nós estamos indo para a convenção no Piauí. Nós vamos visitar todas essas 16 novas igrejas que abrimos. Nós já temos 4 que estão sendo construídas, e cada uma dessas igrejas tem um patrocinador, um pastor, uma igreja, um campo que está acompanhando, patrocinando. Eu estou dizendo isso aos irmãos porque isso aqui é missão. Missão é você falar o que Deus está fazendo e o que Ele quer que a gente faça, né? Então eu peço as vossas orações, nos ajude em oração, para Deus nos dar força. Às vezes eu fico com uma certa dificuldade, porque a idade chega, as forças diminuem, né? Às vezes a minha esposa tem dia que o cansaço chega, bate, né? Mas eu falo para ela: ânimo, porque lá em Isaías 40 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então Ele vai renovar as nossas forças. Salmo 92, o salmista diz: os que estão plantados na casa do Senhor, na velhice ainda serão florescente e frutífero. Então nós vamos continuar enquanto Deus nos der vida e saúde. Mas a minha palavra hoje é dizer aos irmãos, vocês que estão me ouvindo aqui, assuma essa responsabilidade que Jesus nos entregou. Ela não é só do pastor Ivan, ela não é só minha, ela não é só do bispo, é de todos nós. E o bispo criou um tema para a nossa convenção, que é um tema permanente, né? Que lá o tema é missão, nossa tarefa contínua. Pastor Ivan falou aqui que o projeto aqui só vai terminar o dia que Jesus voltar. Está certinho. O bispo estabeleceu também esse propósito: missão, tarefa contínua. O que eu quero que vocês entendam: enquanto você for vivo, seu compromisso continua. Enquanto nós existirmos nessa terra, enquanto Deus nos der força, enquanto Deus nos der graça para ir e vir, nos der inteligência, nos der capacidade, vamos continuar semeando a boa semente. O que a palavra orienta, irmãos, é que lançar semente é compromisso nosso, crescimento é compromisso de Deus. E quando você lança semente, a gente tem que entender que nem tudo dá certo. Nem tudo que você vai fazer, irmão, dá certo. Olha na parábola do semeador. O semeador saiu a semear, a parte da semente caiu à beira do caminho. Não é um lugar próprio, né? A semente não nasceu, o chão era duro, a semente não penetrou no chão, as aves do céu vieram e comeram. A outra caiu no terreno pedregoso, nasceu, mas como não tinha terra, a semente não teve raiz profunda, quando o sol veio, matou a semente.
Não foi o sol que matou a semente, foi a falta de terra, de solo profundo. Porque o mesmo sol que matou aquela semente é o que dá vida a outra, né? Aí a outra semente caiu entre espinhos, nasceu, cresceu, mas os espinhos sufocaram, morreu. Só uma caiu na boa terra. E a que caiu na boa terra, não produziram todas na mesma proporção. Uma semente produziu só 30%, a outra 60% e a outra 100%. Tem igreja que cresce, explode, né? É um sucesso. Mas tem outras que não, pastor Ivan. Fica sempre pequena. Sempre uma pequena congregação. 30%. Mas é a obra de Deus. É a semente que caiu, está lá. Está dando fruto na sua proporcionalidade. Agora eu quero dizer a vocês uma coisa. Até a semente que caiu na boa terra, tem a parábola do trigo e do joio, né? O servo disse: Senhor, não jogou na terra a boa semente? Como é que aparece o joio? Até que cai na boa terra, nasce o joio para atrapalhar. Por isso que a obra é difícil, né? Por isso que a obra é complicada. Por isso que essa obra tem que ter muita oração. Tem que ter o sacrifício de todos, porque ela é perseguida. Perseguida por Satanás. A Bíblia diz que caiu à beira do caminho, o maligno veio e arrebatou. A pessoa recebe a palavra com alegria, mas logo em seguida o maligno vem e arrebata. É aquela pessoa que converte, a gente faz festa aqui, abraça, anota o nome, endereço e aquela maravilha toda, e de repente ela desaparece, não volta mais à igreja. Nós fizemos uma cruzada na Bahia, quando estávamos iniciando a obra missionária, num lugar por nome Aroeira. Quando o pastor fez o apelo, 101 pessoas vieram à frente. Oh, que festa, irmão. O crente fica alegre, né? É uma maravilha. E todo mundo glorifica, e alegra, e aquela festa, e abraça e tal. No dia seguinte voltamos para visitar, só sobrou uma pessoa. 100 disseram: não, nós não aceitamos Jesus não. Os baianos ali, né? Tem baiano aqui? Tem, eu também sou, né? Baiano, porque meu pai e minha mãe eram baianos. Os baianos ali sabem muito bem explicar isso. Nós falamos: mas você aceitou Jesus ontem? Não, você perguntou quem é que queria Jesus? Quem não quer, você é doido. Quem não quer Jesus, você é doido. Mas nós não passamos para a lei de crente. A semente caiu à beira do caminho, escapou só uma. Aquela uma mudou para Brasília, não ficou nenhuma lá. Aí parece que não ia ter futuro nenhum. Hoje lá tem uma grande obra, uma grande igreja. O pastor Carlos de Melo, do Campo de Campina, construiu uma igreja linda lá no blindex, no porcelanato, linda, linda, linda. O bispo passou lá, ficou encantado de ver ali mais de 100 crianças dentro daquela igreja, fazendo uma recepção para ele. Então por isso que a Bíblia diz: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retira a tua mão, porque você não sabe qual vai prosperar, se essa ou se aquela, ou se ambas serão prósperas. Às vezes demora, né, pastor? Demora, leva tempo para a obra crescer, para o trabalho desenvolver, mas a obra de Deus é assim. E nós temos que entender. Eu sempre digo que a obra de Deus é feita por amor, por fé, por dinheiro e sacrifício. Sacrifício. Não tem como ser diferente. Nós tivemos agora no Rally Missionário. Há 15 anos eu acompanho o pastor Adilson da Vila Boa no Rally Missionário. Tivemos a 15ª edição. Fomos para uma região das mais difíceis. Eu disse a eles, pastor Ivan, que eles iam conhecer como é que nós começamos a obra no Nordeste, no caminhãozinho de carroceria, para levar os homens e as mulheres numa caminhonete, uma D20 capota fibra de vidro. Nenhum daqueles carros tinha ar-condicionado, não tinha nenhum ventiladorzinho dentro do carro. Aquelas viagens, as estradas eram tudo chão,
Nós não hospedávamos em hotel, não comíamos em restaurante, tinha que levar a cozinha, dormia no colchonete que nós apelidamos de salário mínimo, né? Colchonetezinho assim, cada um levava o seu, e todo mundo ia, comia, dormia do jeito que dava certo, sem reclamar. Sem reclamar. A maior dificuldade do pastor Antônio era dizer quem ia e quem ficava, porque todo mundo queria ir, né? Era tanta gente que queria ir, mesmo de carroceria, mesmo com dificuldade. E agora nós fomos para uma região semelhante. Não tinha asfalto, não tinha conforto, hotel só para 40 pessoas, nós éramos 240 homens, 200 ficou sem hospedagem, compraram os colchões para levar, e organizamos tudo, conseguimos, o pastor Adilson conseguiu um caminhão, com o senador Vanderlan, para levar toda aquela, os kits infantis, que era para distribuir 6.000 kits, os brindes e todas aquelas coisas ali. E como a obra é de sacrifício, o caminhão pegou fogo no baú. O caminhão pegou fogo, irmão, queimou tudo. Queimou, pastor, queimou o som, queimou os instrumentos, queimou todo o material. 1.500 Bíblias que foram levadas, não aproveitou mais. As Bíblias que sobraram ficaram chamuscadas, não servia para doar. Foi assim, algo impensável. Mas quando Satanás lança um ataque, a mão de Deus está estendida. Porque quando Jesus falou ide, ele disse, eu estarei convosco. Ele quando fala vai, ele fala, eu estarei convosco. Nós estávamos mais ou menos a mais de 100 quilômetros de distância. Eu e o pastor Adilson e os companheiros, indo para inaugurar um templo, lá próximo a Guaribas, no Piauí. O caminhão estava entrando no Piauí, na Bahia. Pastor Adilson com a antena da Starlink, tinha sinal do celular, e os irmãos passaram para ele que o caminhão pegou fogo. E as fotos do caminhão, ele naquele momento ali levou um choque, né? Ele chorou, ele sentiu ali aquele momento difícil. Nós nos reunimos, oramos, clamamos ao Senhor. E à noite nós chegamos na cidade de Campo Alegre de Lourdes. Ele passou a mensagem para o Vanderlan, que era o dono do caminhão. O senador falou, pastor Adilson, não preocupa com o caminhão não, preocupa só com as almas, luta aí pelas almas, só pelas almas, faz o trabalho que vocês foram trazer, não se preocupe com o caminhão. Os irmãos noticiaram, irmão, um milagre aconteceu, em meio àquele pânico, toda aquela situação difícil, aparece um homem com uma caminhonete com 1.000 litros de água, o caminhão meia hora queimando. Eles começaram a apagar o fogo, conseguiram as pás, jogando areia, buscaram mais água, apagou o fogo, não queimou nem um fio da instalação do caminhão, nem um cano do combustível, não queimou, só o baú dentro, o caminhão voltou rodando. A primeira noite de cruzada, eu estimei ali, não deu nem para a gente saber o total de vidas que vieram à frente, mais de 150 vidas vieram à frente naquela noite aceitando Jesus. A segunda noite, mais de 100. Foram visitadas mais de 1.300 residências naquela região tão pobre, tão carente. O Evangelho é poder de Deus, mas é uma obra de sacrifício. Tem preço pago. Eu sempre falo, obra missionária você faz com amor, com fé e sacrifício. Tem que ter amor, tem que ter fé, mas tem sacrifício. Então por isso que Jesus falou, olha, vocês fiquem em Jerusalém primeiro, se abasteçam, encha-se do poder, para depois enfrentar, depois que vocês estiverem em Jerusalém, forem revestidos de poder, vocês estarão aptos para pregar em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas se encham do poder. Pastor Ivan acompanhou a nossa trajetória em Minasul. A obra missionária em Minasul não nasceu de um projeto que a gente pensou, sentou, idealizou, reuniu, planejou. Não foi isso que aconteceu.
A obra missionária nasceu da oração. Começamos aqueles projetos de oração, dia com Deus, com os obreiros, fazia um retiro, começava às 8 da manhã até às 5 da tarde, aí nasceu a Cruzada Luz nas Trevas, aquele trabalho que foi convertendo muita gente, a oração continuando, rodízio de oração 24 horas, e de repente, nós fomos à Bahia para fazer uma visita para a nossa família, e lá nasceu a primeira congregação. Depois de vários cultos que dirigimos ali, sem nenhuma conversão, o último culto ali, 26 pessoas aceitaram Jesus, e nasceu a primeira congregação. Não era projeto nosso, era de Deus. Não foi nós que planejamos, estava no projeto de Deus. Então, quando nós oramos aqui, irmão, a visão de Deus nasce. E quando Deus dá a visão missionária, ela mostra pelo menos 4 coisas. Primeiro, a necessidade. Segundo, o lugar onde você deve atuar. Terceiro, quem vai. Quarto, os recursos. A visão missionária funciona assim. Se lembra da igreja em Antioquia orando, jejuando, uma elite da igreja de Antioquia orando, jejuando. Ninguém estava orando ali por missões, pelo menos a Bíblia não diz. Eles reuniram para orar em Antioquia, orando, e lá estava o Saulo, orando, de repente, o Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. É assim até hoje. Então, qual é a maior necessidade da obra missionária? Não é dinheiro. A gente precisa. Sem dinheiro ninguém faz missões. A maior necessidade da obra missionária é joelho no chão. Porque quando nós oramos, o candidato aparece, o dinheiro aparece, o milagre acontece, o milagre da multiplicação acontece, as portas se abrem, Deus faz o milagre da salvação de alma que só Ele pode fazer. E Jesus falou disso. Eu sempre tenho um versículo que eu cito, minha esposa sabe disso, ela sabe que eu gosto de citar esse versículo. Não me lembro aqui de memória onde está, mas pelo menos eu sei citar. Que Jesus disse: ninguém entra na casa do valente e saqueia os bens sem que primeiro o amarre. Como é que nós amarramos o valente? Com oração e jejum. À medida que nós oramos e jejuamos, nós estamos algemando o valente. Quando você algema o valente com jejum e oração, você pode ir que as almas vão ser libertas. Você pode ir que o milagre vai acontecer. Mas Jesus falou: fica em Jerusalém. Essa semana o bispo falou lá na Fama, lá aquele trabalho da faculdade assembleiana, né? Ele falou lá, ele disse: olha, irmão, o erro de muita gente é querer ir fazer a obra sem ficar em Jerusalém, sem buscar o poder do alto. Aí não flui, aí não acontece. O que Pedro disse naquele dia de Pentecostes? Ele diz: o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos sonharão e os jovens terão visões. Há várias interpretações desse texto. Eu tenho a minha pessoal, pode até estar errada, mas sonho sempre está ligado ao passado. A gente só sonha com aquilo que já viveu, né? Coisas que você vive, a experiência que você já teve, onde você morou, você sempre sonha. A gente que está idoso, irmão, a gente sonha, mas sempre lembrando do passado. Oh, como era bom, né, pastor Ivan, pescar lá, né? Não sei aonde, né? Você que gosta, né? Como era bom a nossa vida. Como era bom quando eu morei lá em tal lugar. Eu era feliz e não sabia. Sonha com aqueles lugares. Sonha com o sofrimento que a gente teve, que viveu, aquelas experiências, aventura. E a gente usa esse sonho para ajudar os novos.
Agora o mancebo não, ele tem a visão. Ele sonha com o futuro. O sonho está mais mais ligado ao passado. Já a visão não, é o futuro. É o futuro. Agora os velhos ainda sonham ser alguma coisa. Ainda sonham. Não, eu estou velho, mas ainda vou fazer alguma coisa, né? Não estou dando conta não, mas eu ainda vou tentar. Eu acho que eu ainda vou conseguir. Eu já encontrei pessoas que estão lá com seus 70, 80 anos e falam: ô pastor, quem me dera voltar aos 20 anos para estar com o senhor aí nessa obra. Mas eu fico, não, fala, fica tranquilo, descansa, eu vou convidar os novos para me ajudar, né? Porque é impossível o senhor voltar aos 20 anos. Mas vocês que são mais novos aqui, podem nos juntar, nos unirmos aqui e fazer a obra do Senhor. Amém, irmãos? Então essa é a primeira necessidade, é oração. Paulo diz aí em 1 Timóteo, ele diz: admoesto, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo, capítulo 2, 1 a 4, ele diz: admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e sons de graça por todos os homens, pelos reis, por aqueles que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de nosso Senhor, de nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. Paulo está dizendo: ore, porque é através da oração que Deus vai fazer o milagre. Ele quer que todos os homens se salvem, mas se não tiver oração, o milagre não acontece. E por quem nós devemos orar? Orar pela obra missionária. Orar pela obra missionária. Eu me lembro que, uma certa ocasião, eu falei de oração em Minasul. E citei aquele versículo que Jesus falou para os discípulos, lá no Getsemane, que ele convidou os discípulos para orar, e quando retornou, os discípulos estavam dormindo. Ele falou: vocês não podem velar comigo pelo menos 1 hora? Aí eu aproveitei e disse: irmão, Jesus está dizendo aqui que o mínimo é pelo menos 1 hora, que a gente tem que orar por dia, né? Pelo menos 1 hora. Um irmão levantou e falou: pastor, com licença, eu acho que o senhor está interpretando mal esse versículo. Eu com 10 minutos eu falo tudo o que eu quero. Eu ajoelho 10 minutos, eu penso a Deus, falo tudo que eu quero. Eu disse: não, eu vou te explicar por que é. Porque a sua oração é egoísta. Quando eu oro só por mim, com 10 minutos eu posso falar tudo. Mas quando eu começo a lembrar dos continentes, da igreja perseguida, dos missionários, dos mantenedores, a Bíblia diz: ore pelos presos como se preso estivesse com eles, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão na UTI, estado terminal, por irmãos nossos que estão com câncer, por parentes que não se converteram, pela nossa liderança que precisam ter as mãos levantadas através das nossas orações, pelos missionários que estão lá no campo missionário vivendo com um salário mínimo, outros com menos disso, pastor Ivan. Nós temos mais de 100 obreiros que estão sobrevivendo com menos de um salário mínimo. São voluntários, são aqueles elementos que já tinham Bolsa Família, que tinha ali uma rendinha de alguma coisa, e a gente complementa ali com R$500, com 300, com 400, estão lá, mas eles precisam das nossas orações, precisam do nosso apoio. Quando eu vou ao Nordeste, alguns irmãos falam: pastor, como o senhor aguenta essa vida, viajando? O ano passado, eu e minha esposa, nós cumprimos mais de 100 agendas. Eles falam: como o senhor aguenta, como o senhor suporta? Eu disse: não, eu admiro como é que vocês aguentam ficar aqui no Nordeste. É isso que me admira. Então, como vocês aguentam ficar aqui e eu não suporto, eu prefiro ajudar vocês, orar por vocês, mandar ajudinha para vocês, dar a mão para vocês. Eu não dou conta de ir para a África, mas eu tenho que orar por quem está lá. Nós temos um trabalho hoje no Peru, ligado aqui a Campinas. Nós não conseguimos ir para lá, mas estamos ajudando. Estamos construindo lá um grande templo, uma grande obra lá. Nós temos um trabalho lá no Equador, missionário que está lá, um homem de Deus abençoado. Todo ano ele está na conferência em Minasul.
Eu jamais daria conta de estar lá, mas ele está lá. A gente manda uma ajudinha para ele, R$ 200 por mês. Ele tem um salário mínimo que a gente manda por Minasul. Mas minha esposa, ela cuida das missionárias, ela manda R$ 200 por mês para ele. Oh, quanta alegria que ele expressa por esses R$ 200 que chega lá. Então, irmãos, primeiro orar pelos missionários, né, para que eles possam compartilhar o evangelho com alegria, com autoridade, com graça, sabendo que tem alguém por trás, dando apoio, ajudando, né? Orar pela família dele, orar pelos filhos, pela esposa. Nós temos esposa de missionário que está em depressão, estressada, esgotada, porque o ministério é estressante. Eu que viajo muito, eu encontro pastores estressados, esgotados pelo exercício do ministério, esposas que não estão mais tendo condição emocional de atender o povo, de estar diante da obra. Nós convivemos na igreja, eu sei o tamanho do desgaste que é para quem está à frente da obra. Então esses missionários, irmão, você não tem ideia, uma ligação, uma visita, às vezes você não precisa levar nada, mas se você chega lá, eles te recebem como se fosse Deus chegando ali. A alegria que eles ficam. Eu fiquei 1 ano só na Bahia. Eu disse, meu Deus do céu, se eu ficar mais aqui eu morro. Porque a maior alegria da gente é quando chegava alguém de Goiás lá. E quando ia embora a gente chorava, né? De tanta tristeza de ficar ali sozinho. Agora imagine esses missionários. Eu tenho um missionário na Bahia que foi comigo para a Bahia quando eu fui em 94. Está lá até hoje. Pastor Amadeu está lá na Barra, fazendo um grande trabalho. Eu disse para ele, pastor, seu galardão é muito maior do que o meu. Com 1 ano eu voltei doente. E você está aí há mais de 30. E está aí ainda vivo, né? Que Deus te guarde e te proteja. Então, irmãos, nós temos que orar pelos nossos missionários. E orar pelas nações do mundo. Orar pelas agências missionárias, por quem faz missão, por quem está empenhado, por quem tem a visão. Irmão, não é fácil fazer missão. Eu sempre digo, pastor Ivan, que missão se faz com os pés dos que vão. É bonito falar isso, né? Glória a Deus, maravilha. Com o joelho dos que oram, oh, que bênção, maravilha. Com as mãos daqueles que contribuem, maravilha. Mas eu acrescento, missão se faz também com aqueles que não atrapalham, que não gostam, que não contribuem, que não têm visão, que não querem, mas não atrapalham. Já que eu não faço nada, pelo menos não vou ser um problema. Eu vi esse dia um pastor pregando, né? Falando quando Deus mandou Jonas, ele tinha um problema. Nínive. Quando ele mandou Jonas, passou a ter 2. Tinha Nínive e tinha o profeta que ele enviou, que fugiu, né? Então não precisamos de 2 problemas, só um. Nós temos que só pensar no problema que nós temos lá. Então nós que estamos aqui vamos dar as mãos e nos unir. Nós não vamos criar problema, nós vamos resolver o problema. Nós vamos orar, nós vamos contribuir, nós vamos nos unir, nós vamos entender que essa obra não é nossa, que ela é de Deus, que cada um de vocês terá o galardão pelo trabalho prestado. Um dia o Senhor Jesus vai nos chamar e vai dizer para você, bom e fiel servo, sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei. Você contribuiu com pouco, mas você foi fiel, e eu vou te acrescentar galardão, recompensa pelo que você fez. Então Deus saberá recompensar cada um de nós. Então nós precisamos compartilhar o evangelho com as estratégias que Deus nos dá. E finalizando, o pastor Ivan foi muito generoso, me deu um tempo aqui que eu acho que os irmãos já estão até preocupados, né? Quando eu vou falar de missões, a minha esposa fala, não esquece do relógio. Aí eu já fico com ele aqui, né? Para mim estar olhando, né? Porque quem está falando aqui não vê o tempo passar, mas quem está ouvindo fala assim, já está na hora de parar, né? Mas eu sempre digo, irmão, quando a mensagem é boa, você esquece do relógio. Quando a mensagem não tem poder nem unção, o relógio não anda, né? Aí você toda hora olha para o relógio, ele está parado, né? Aí você olha, só passou 5 minutos. Aí você, o pregador prega, você olha de novo, só passou 10. Meu Deus do céu, esse relógio não anda. Mas eu não quero que você se preocupe com o relógio. Eu estou aqui
agradecido a Deus por essa noite maravilhosa. Eu estou sentindo um clima, o Espírito de Deus falando em cada coração, nos conscientizando, mostrando que essa tarefa é nossa. E eu quero dar uma palavra para vocês, terminando aqui. A minha palavra para vocês, terminando, vamos apoiar os missionários, acompanhando, dando ânimo, dando apoio emocional, visitando, contribuindo, ajudando, orando, e da nossa casa estaremos fazendo um grande trabalho. Amém, irmãos? E o meu apelo agora, eu não sei como é que as contribuições missionárias aqui estão acontecendo. Pastor Ivan nos acompanhou em Minasul lá e nos ajudou muito nessa parte. Lá em Minasul até hoje trabalha com carnezinho, né? Até hoje. Mas não precisa ser isso. Eu só quero dizer aos irmãos o seguinte: essas crianças que estão aqui, faça a cada uma delas um missionário. Quando você vier para a igreja, põe na mão do seu filho a oferta missionária. Meu filho tem quantos anos? 2 anos, 3 anos, está andando já. Põe a ofertinha na mão dele. Você vai dar uma mesadinha para ele de R$50. Fala, você vai pagar o dízimo de 5, vai lá e entrega. Essa é uma contribuição didática, ele nunca vai esquecer. Eu tenho um bisnetinho que vai completar agora 7 anos, vai para a igreja, quando vai chegando a hora da oferta, ele já chega, daí a oferta. Aí eu tenho que passar a oferta para ele. Aí esse dia eu esqueci da oferta, eu estava no púlpito, terça-feira lá em Campinas, ele subiu lá para pedir a oferta. Você não pode subir aqui não, mas você não me deu a oferta. Então dá a oferta para o seu filhinho, ele vai aprender a contribuir. Quando ele crescer, ele vai ser um dizimista em potencial, um ofertante em potencial, e você vai explicando para ele: foi isso aqui a oferta missionária, tem um culto missões? Tem. Qual é o dia? Tal dia. Põe o dinheirinho na mão de cada um, e quando chamar a oferta aqui, traga essas crianças todas aqui para colocar a ofertinha, e ora por elas, ora por esses ofertantes mirim. Eles nunca vão deixar de contribuir, porque nós não tivemos essa educação na infância, mas nós podemos fazer isso com os nossos filhos hoje, ensinar essa geração futura serem missionários em potencial. E eu termino agradecendo a Deus por esse dia, por essa oportunidade. Eu precisava aqui de uma vigília para nós falar aqui essa mensagem toda, né? Mas fica para outra ocasião, né? Eu quero agradecer o pastor Ivan, Deus abençoe o pastor Ivan, pastora Marli, que a gente chama carinhosamente de Marlizinha, né? E Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. E o meu último pedido: ore por nós. Se vocês orarem por nós, vocês terão as minhas orações todos os dias, porque todos os dias eu oro pelos meus intercessores. Se você for um deles, você vai receber a minha oração. E eu reservo um tempo especial e capricho com a oração dos meus intercessores. Quando eu oro pelos meus intercessores, Senhor, dá em dobro. Está pedindo saúde para mim? Dê em dobro. Está pedindo prosperidade? Dê em dobro. Está pedindo bênção para a família? Dê em dobro. Tudo que ele estiver pedindo para mim, que o Senhor retribua em dobro. Então, terminando, eu quero pedir: levante sua mão aí, só para mim proferir uma bênção para você. Já que eu pedi oração, que Deus multiplique seus anos de vida com saúde. Se você estiver enfermo, seja curado em nome de Jesus. Que Deus te livre de acidente, de todo o laço do inimigo. Que Deus proteja você e a sua família, seus filhos, seus netos, sogro, sogra, nora, todos aqueles que lhe pertencem, sejam guardados e protegidos pelo Senhor. Se tem algum que ainda não está na igreja, que seja alcançado pelo poder da nossa oração esta noite. Que Deus abençoe sua vida espiritual, que você nunca se desvie dos caminhos do Senhor, que você permaneça firme até o dia que Jesus vier para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe sua vida financeira, que você nunca precise de pedir, você sempre tenha para dar, para contribuir. Que essas mãos sejam generosas, mas sejam abençoadas.
Que Deus abençoe seu ministério. Que você seja um missionário nato, contribuindo, orando e, se possível, indo. Que você seja um canal de bênção, um instrumento de Deus para a salvação de muitas vidas. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Pastor Ivan.